Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 77 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos aprender como controlar a raiva. Esse tipo de pedido é muito comum. Geralmente as pessoas, elas têm dificuldade de controlar a raiva, de ter paciência e tal. É um mundo meio estressante mesmo, a gente tem estímulos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma, e a gente não consegue mais viver sem isso, né? Por conta da própria tecnologia. A gente está sempre com alguma tela na frente da nossa cara, né? Seja o computador para trabalhar, seja celular, seja tablet, enfim. E eu não estou reclamando disso, não, tá? Não acho que tecnologia seja uma coisa ruim antes que alguém venha me chamar de antiquado e tudo. Eu não acho isso, não. Eu acho que é uma coisa boa. Inclusive, eu não gosto quando as pessoas ficam, porque o mundo tá pior por causa da tecnologia. Não, cara, o mundo tá pior porque as pessoas são meio idiotas mesmo. E elas sempre foram e provavelmente vão sempre ser. A tecnologia, ela potencializa isso, né? Mas ela potencializa várias coisas também, várias coisas boas. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é como a gente reage, a gente lida com ela. E um dos problemas muito grandes, né, sempre relacionados a isso, é a questão da raiva, né? Um surto de raiva, ele pode colocar uma relação a perder, né? Uma relação, um amigo ou um casamento, um namoro, enfim, até sua própria relação com seu filho, né? Você começar a ter surtos de raiva recorrentes, você vai estar sempre afastando ele de você. Mas antes da gente entrar nos pormenores aqui, eu queria fazer um pedido. Eu nunca faço pedidos aqui. Vocês veem que toda vez que vocês dão play, eu já começo com conteúdo. Geralmente tem zero enrolação nisso aqui. Mas eu queria fazer um pedido muito rápido. A gente tá chegando agora em 70 inscritos 70 seguidores lá no Spotify, né? E eu queria muito ver se a gente consegue chegar até 100 até o final do ano. Só que para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu não consigo fazer isso sozinho porque eu sou uma pessoa só, né? E aí se você me ajudar indicando isso aqui para alguém, a gente consegue chegar nisso até o final do ano em 100 seguidores lá no Spotify. Então, eu preciso muito que você me ajude, porque tem muita coisa, eu tenho certeza que tem muita coisa aqui nesse podcast que é muito valioso para muita gente e que, se isso chegar até mais pessoas, a gente consegue melhorar muito, talvez a vida da pessoa, a forma como ela se relaciona com o filho, a forma como se relaciona com a esposa, enfim. Eu queria muito que vocês me ajudassem a espalhar isso aqui. Então, pode começar por esse episódio, manda esse episódio para alguém que você acha que pode se beneficiar disso aqui. E vamos fazer isso aqui chegar até o final do ano em 100 inscritos, 100 seguidores. Eu não sei como é que fala direito lá no Spotify, mas são 100 pessoas inscritas lá. A gente está agora com 68 e eu queria que vocês me ajudassem nessa missão. Pode ser? Então vamos lá, vamos direto para o conteúdo então. Por que a raiva é tão difícil de ser controlada, né? Essa é uma pergunta que eu não sei se vocês pararam para pensar nisso. Por que ela é tão difícil de ser controlada? Porque no fundo, ela é muito sedutora. A raiva, quando ela aparece na gente, a gente gosta que ela apareça, a gente gosta de sentir a raiva, de colocar ela para fora, porque quando ela aparece, geralmente a gente tem a sensação de que tem alguém nos prejudicando, né? Alguém que nos atacou, a gente acabou sendo injustiçado por algum motivo, e aí a gente sente no direito de revidar. Esse revide, ele é potencializado pela raiva e, portanto, conduzido por ela, né? Então, a gente sempre tem dificuldade de controlar a raiva porque ela aparece como uma forma de justiça, uma forma de reparação, né? Você se sente prejudicado e você revida. Então você sente que você está no direito de fazer aquilo. Então aí você vai gritar, você vai gesticular, você vai até, né, partir para as vias de fato, né, se for o caso. Se você está muito nervoso, a outra pessoa está muito nervosa. Isso às vezes acontece, né, sei lá, batida de trânsito. E aí você fica puta, a pessoa fica puta, e aí às vezes acontece de sair na mão, né? E aí pode ser até que aconteça uma tragédia, porque você não sabe quem é aquela pessoa que está ali, você não sabe o que ela tem no bolso, você não sabe se ela está armada, você não sabe se ela tem uma faca.
Só que na hora você não pensa em nada disso, né? E aí é o que acontece. E aí, quando o surto passa, você provavelmente vai se arrepender daquilo. É muito comum que isso aconteça, né? Às vezes as pessoas não lembram nem direito o que fizeram. Isso tem um nome, né? O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele descreve isso. Se não me engano, essa teoria é uma teoria original dele, porque esse livro, ele é um livro meio que é uma coleção, né? Ele vai passando por certos assuntos e ele vai citando um monte de estudos, um monte de artigos, um monte de estudos científicos mesmo. Mas eu acho que essa teoria do sequestro emocional é uma teoria própria do Goleman. O que é o sequestro emocional? Você fica meio cego mesmo. Você entra num estado de quase que de um torpor, né? E aí você faz coisas baseado num impulso muito forte que te veio, não necessariamente só de raiva, mas pode ser um pânico, pode ser algumas outras coisas. E aí você age por impulso de uma forma meio que intuitiva, meio que instintiva mesmo. E aí depois que passa, você, talvez dependendo do tamanho desse sequestro emocional, talvez nem lembre de certas coisas. Ele fala no início do livro, no caso de um cara que era um assaltante, né, de residências. Ele não era um cara violento, mas ele era um assaltante de residências, né, que estudava, né, quando a pessoa não estava em casa para entrar e tal. E ele foi pego, acabou ficando um tempão preso. Quando ele saiu, ele tinha jurado para ele mesmo que não ia fazer mais nada. E aí ele decidiu fazer uma última vez porque ele queria, sei lá, dar alguma coisa para a filha dele. Eu não vou lembrar agora de detalhes, mas é aquela coisa, não, vou fazer aqui só mais uma vez, só para dar um conforto para minha filha e tal. Invadiu uma residência que ele achou que estava vazia, de pessoas, né, muito ricas, num bairro rico. E aí tinha duas mulheres em casa, né, a dona da casa e uma amiga. E aí ele ficou nervoso, mas ele amarrou as duas mesmo assim, falou, não, pode deixar, gente, eu vou só roubar aqui, vou embora, tal, não quero fazer nada de mal e tal. E aí a mulher começou a cutucar ele. E seu babaca, você vai ver, eu guardei seu rosto, vou acabar com a sua vida, eu vou atrás de você, vou te denunciar, você vai poder ser na cadeia. E ele foi ficando nervoso, e ele acabou esfaqueando as duas, assim, de forma brutal, e ele fala que não lembra disso. Né? Então, assim, pelo estresse tão grande dela ameaçando, ele já estava fazendo um negócio que ele não queria que tivesse gente ali, queria só entrar, pegar um negócio e sair. Então ele foi ficando nervoso, começou a pensar em, né, que ia ficar preso muito tempo e que não ia ver a filha, blá, blá, blá. Começou aquilo, foi virando uma bola de neve na cabeça dele e ele estourou num sequestro emocional poderosíssimo. E ele não lembra de ter feito isso, ele esfaqueou as duas, foi um negócio meio bizarro, assim, bem cruel mesmo, e ele não lembra. Então, é claro que isso é um exemplo muito, muito extremo, mas a gente tem certos episódios disso de vez em quando, né? Principalmente se a gente não se policia. E qual que é exatamente o problema desses surtos de raiva, né? Que a gente acha legal na hora e que a gente acha justo, mas que depois passa. O problema é que as consequências permanecem, né? Então, é fundamental que a gente consiga quebrar esse ciclo para a gente não precisar ficar lidando com consequências ruins da nossa ação para sempre, né? E porque é uma vida ruim para quem sofre esses surtos e pior ainda para quem convive com a pessoa que sofre esses surtos. Então, eu imagino que a maioria de vocês não tenha episódios tão graves, né, de raiva e tal, mas tenho certeza que se perguntar para a esposa de vocês, a maioria delas vai falar que gostaria que você fosse mais calmo, mais tranquilo de vez em quando, principalmente em certas situações chaves, né? Isso, aqui em casa é a mesma coisa, eu tenho também, acontece bastante, assim, às vezes, o meu negócio não é raiva, o meu problema é falta de paciência, e às vezes dá uma patada sem ser patada, sem perceber, assim. Às vezes é alguma coisa que eu tô sem paciência, e aí me pergunta alguma coisa, fala alguma coisa, e aí eu, pum, dou uma, assim. Não chego a alterar a voz, não chego a levantar a voz, nem ficar com raiva, nada disso. Mas é a grosseria, assim, no sentido de ser seco, né, com as coisas. Então, para isso a gente precisa entender como é que funciona a raiva, né? Qual é o mecanismo da raiva. Ela parece ter duas formas de como ela surge, né, no nosso cérebro. Isso também está no livro Inteligência Emocional.
ela parece ter duas formas básicas. Assim. A primeira é um disparo muito rápido de adrenalina, que é aquela sensação que todo mundo já teve, né, de que a gente lá aprende lá com a tia Zuleika lá da sexta série, que é a sensação de fuga ou luta, né? É o corpo se preparando para acontece um evento de estresse, e aí o seu cérebro entende por algum motivo que você está em perigo, e aí você se prepara para lutar ou fugir, né, se for o caso. Esse disparo ele acontece muito rápido e ele dura pouco tempo também. Ele é um mecanismo de ação curta, né? E aí tem um outro sistema que é alimentado por uma parte do cérebro que o Goleman chama de sistema límbico, né? E aí esse realmente ele é de ação mais longa e depois que ele é ativado, você geralmente é aquela sensação que você fica ruminando, sabe? Quando você fica com raiva de alguém e às vezes você não falou na hora e tal, e você fica depois o tempo inteiro ruminando. Puta, cara, filha da puta, fez não sei o que, eu devia ter falado tal coisa, devia ter feito não sei o que, porra, desgraçado, não sei o que, falou tal coisa, porra, que merda, não sei o que, acabou com o meu dia, acabou com a minha vida, me atrapalhou no trabalho, fez não sei o que merda, filho da puta, não sei o que. Esse tipo de coisa é esse segundo mecanismo, né? É uma alimentação do sistema límbico. E aí sim, tem uma ação longa. E mais do que ter uma ação longa, ele traz, né, uma reativação muito fácil. Então, imagina quando você prende o dedo o dedo da sua mão, né, na porta do carro, você bateu assim. E aí aquilo inflama, né? Vai ficar inchado, vai ficar vermelho, tem aqueles sinais da inflamação, né? Que a gente já sabe, dor, rubor, calor, edema, eu não vou lembrar todos, mas tem aquela tabelinha lá também da tia Gertrudes lá da sétima série. E aí é um sistema que está inflamado, né? Aquele dedo está inflamado. Talvez ele não esteja nem doendo na hora, quando você está com ele parado, assim. Mas ele está muito mais sensível e qualquer perturbação, às vezes um esbarrão que você dá na camisa, na blusa, no tecido, coisa mais leve do mundo, ele volta com uma dor muito forte. Por quê? Porque ele está sensibilizado, né? É um tecido que está sensibilizado por uma lesão. É como se fosse isso, tá? Esse segundo mecanismo. Então você fica com o cérebro meio que inflamado, estou usando aqui aspas, tá? Meio que inflamado, e aí ele fica mais sensível a uma reativação, a um fato muito simples. Qualquer coisa muito simples vai reativar isso. Então, esse é que é o problema. É por isso que a gente se irrita muito facilmente depois de um dia estressante, né? O seu cérebro ele está num sistema, ele está funcionando de um jeito que ele está meio que inflamado. Ele está com resquícios de sensibilidade. E aí, esse é que é o problema, porque a raiva, ela meio que se alimenta. E como a gente geralmente não interrompe esse ciclo, porque a gente acha que é justo a gente ficar reclamando daquilo, né? A raiva vai se realimentando. Imagina como se fosse ondas do mar, né, que vão chegando até a praia, só que ao invés de voltar, né, porque a onda chega e volta. Imagina que ao invés de voltar, ela vai se acumulando, né? Ela não volta, ela para na praia, e vai enchendo a praia, vai enchendo a praia. Bem devagarzinho, onda por onda, e que vai se enchendo. É mais ou menos isso que acontece, né? A raiva ela vai se alimentando de forma gradativa ali, você vai ruminando aquilo ali e vai deixando ela sempre... você não está explodindo naquele momento, mas você está alimentando aquela inflamação. É como se você todo dia, quando seu dedo está quase sarando, né, que você bateu na porta lá, prendeu na porta, está quase sarando, você vai dar um teco nele só para não sarar de vez, entendeu? É quase como se fosse isso. Então, a gente sabendo como é que funciona isso, sabendo esses dois mecanismos, como é que a gente faz, de fato, para intervir e controlar a raiva, né? A primeira coisa que você precisa fazer, tem algumas formas aqui, se não me engano, eu separei 3. Isso, são 3. A primeira coisa que você precisa fazer é contestar os fatos que geraram aquela raiva. Aquele primeiro surto, aquela primeira reação de fuga ou luta, ela geralmente é gerada por um fato, né? Alguém te falou alguma coisa aconteceu, alguma coisa, né? A vida está acontecendo ali e aí alguma coisa te deixou com raiva, né? Geralmente, a gente consegue entender depois numa análise fria
que aquilo é só um fato normal do cotidiano, né? Geralmente 90% do que as pessoas chamam de problema é só a vida normal mesmo. É que a gente tá um pouco descolado do que é uma vida normal, né? Eu gosto muito do perfil que chama Seja Parabelo, que eles exaltam, né, o que eles chamam da vida ordinária, da vida comum, da vida do homem comum. E é impressionante, você segue o perfil e você vai ver nas postagens e você começa a entender, e é muito foda o trabalho desse cara. Você começa a entender como que na nossa cabeça a gente está descolado da vida normal, da realidade, da coisa do dia a dia, né? E esses sintomas de ter muita raiva de tudo, é isso, né? A gente não consegue entender mais o que são problemas de cotidiano normais. O que é um chefe te cobrando coisas, né? Às vezes você já tá de puta, já tá de saco cheio do emprego, e aí seu chefe te cobra alguma coisa, e aí você explode de raiva. Às vezes você tá num domingo assistindo Netflix, a internet cai, e você explode de raiva, porque, porra, a internet, não sei o quê. Então são coisas do cotidiano que vão te gerando raiva, e às vezes pode dar esse primeiro surto. Quando esse surto acontecer, tem que ser o mais rápido possível, tá? Isso é importante que você reconheça que esse surto de raiva está acontecendo, esse surto de adrenalina, de fuga ou luta, e aí você corta isso na hora. Você fala, bicho, deixa de ser trouxa, é só um probleminha aqui de bobeira, é só uma coisa idiota que aconteceu, né? Então, assim, as pessoas vão atrasar para te encontrar, as coisas vão dar errado, o trânsito demora, a internet cai, né? Ninguém tá de sacanagem com você de propósito. É porque a vida é assim mesmo, né? É cheio de limitações, a vida é cheia de quina, né? Então, e quanto mais cedo você cortar a fonte dessa raiva, mais efetivo vai ser. Você olha para o mecanismo gerador disso e fala, cara, tem nada demais, é só um contratempo. E é isso aí. E não tem o que fazer. Se ficar com raiva ou não, vai dar na mesma, né? E aí você evita de ficar ruminando aquele sentimento para que ela não cresça. Então você corta, tendo um olhar objetivo sobre a vida, de que aquilo é só uma coisa normal e que você não é vítima de nada, que só a vida é assim mesmo. E você evita de ficar ruminando aquilo. Você troca os seus pensamentos para uma outra coisa, tá? Isso é um passo que vai te evitar de dar o primeiro surto muito forte, né? E aí a gente tem um antídoto que seria para o segundo estágio, né? Aquele estágio de ficar remoendo aquele negócio, né? Do sistema límbico, né? Que aí seria aquele mecanismo quase que inflamatório para que a raiva não fique sendo alimentada, que é se colocar no lugar da pessoa que te causou aquilo ali. Tem uma cena do... Eu lembro disso, eu era muito pequeno. Vocês lembram do seriado que chamava Carga Pesada, né? A gente esquece até o nome do negócio porque ficou muito famoso a frase é uma cilada Bino, né? Então é uma cilada Bino, a gente esquece que era de um programa chamado Carga Pesada. Eu tive até que botar no Google aqui para lembrar o nome do programa. Mas tem um episódio que eu lembro, eu era muito pequeno, eu lembro de ter visto isso, que eles estavam dirigindo, né? E tinha um cara com... E aí a Globo, claro, né? Ela vai alimentar o imaginário do brasileiro médio, né? Que aí ela bota um cara que era um carro de luxo, um carro esportivo, que ficava fazendo umas besteiras na estrada. E o Pedro e o Bino lá, os personagens, o Estênio Garcia e o Fagundes, ficavam putos, assim, porque o cara tava dirigindo muito mal, cortando onde não podia, atravessando na pista e fazendo um monte de barbeiragem, assim, entre aspas, né? E aí acontecia isso, acontecia umas outras coisas também, e aí teve uma hora que o cara parou na estrada para fazer um xixi e tal, e eles passaram do cara e jogaram as coisas no cara, ficaram putos, não sei o quê, depois o cara voltou fazendo as barbeiragens, parecia que era só, do jeito que eles colocaram, né, parecia que era só um playboy fazendo merda pra aparecer e tudo mais. E aí por algum motivo, eu não lembro qual, no final do episódio você via que na verdade ele estava correndo pra caramba porque ele precisava chegar no hospital, porque a esposa dele estava entrando em trabalho de parto, né? E ele queria acompanhar a esposa. Então, assim, quando você tenta se colocar no lugar da pessoa, e você, né? Porque a gente só vê o que está de fora. Mas talvez aquela pessoa esteja agindo daquele jeito por algum motivo interno dela. E que você não tem como saber. Só que essas possibilidades, que são quase que infinitas, de coisas que podem estar acontecendo com aquela pessoa, elas vão levar ela para ter um comportamento talvez errado mesmo.
Mas faz parte da maturidade de uma pessoa adulta tentar projetar isso. Porque você também tem dias que você tá uma merda, você tá tratando os outros, né, mal às vezes, você tá sem paciência, acontece um monte de coisa, seu filho não dorme direito, seu filho passa mal, briga com a esposa, e aí você desconcentra no trabalho, não entrega as coisas direito. Cara, cada pessoa é um mundo, né? E aí você tentando imaginar que algo pode estar acontecendo com aquela pessoa, isso pode evitar, pode te ajudar a não ficar ruminando aquela raiva, né, para que ela não fique crescendo. A pessoa que te fez raiva talvez não tenha culpa, talvez naquela situação seja iria do mesmo jeito, ou às vezes até pior. Eu lembrei desse caso do carga pesada porque tem literalmente uns 3 parágrafos desse livro, Inteligência Emocional, explicando algo parecido com isso. Que quando as pessoas começam a ter empatia por quem estava fazendo raiva nelas, elas tendem a baixar a bola e ressignificar de certa forma. O estudo que o Goleman traz é muito, muito legal. É assim, ó, eles levam pessoas para o laboratório, né? E aí vamos fazer um estudo aqui e tal. E as pessoas ficam na bicicleta ergométrica. E aí o funcionário, né, do instituto onde está sendo feito o estudo, o funcionário que lida com eles é grosso de propósito. Né? A pessoa chega e é grossa, reclama deles, fala grosso, levanta a voz e tal. Isso de propósito com as pessoas que estão sendo estudadas. E aí, beleza. Aí, no final do estudo, as pessoas tinham que dar uma nota, avaliar o tratamento, né? Avaliar aquele funcionário. E aí, a empresa que está fazendo o estudo, ela fala assim, olha, de acordo com a avaliação de vocês, a gente vai ou contratar essa pessoa ou mandar ela embora, né? Tipo, é como se a pessoa tivesse um período de experiência, sendo grossa com as pessoas ali de propósito, e no final as pessoas tinham que dar um revide, entre aspas, né? Tinham que... O destino dessa pessoa que estava sendo grossa estava nas mãos das pessoas que estavam sendo injustiçadas ali, né? Acho que deu para entender, né? Só que eles dividiram as pessoas em 2 grupos. O primeiro grupo era só isso mesmo, era um avaliador que estava sendo grosso com elas e elas tinham que avaliar no final. O segundo grupo tinha uma intervenção. Quando esse cara estava sendo grosso com as pessoas do estudo ali, entrava uma outra funcionária, uma outra pessoa. E esse cara, ele era grosso com essa própria funcionária da empresa que ele trabalhava, uma colega de trabalho. E saía. Ou seja, deixou claro que o problema não é com as pessoas que estão ali, é que a pessoa é grossa mesmo. E essa funcionária que também recebeu uma grosseria desse rapaz, ela comenta com as pessoas do estudo, fala assim, olha, pô, fulano tá complicado hoje, mas sabe o que é, cara? Ele tá com uns problemas e tal, pô, família dele, não sei o quê, e começa a dar um monte de motivo pelo qual aquele cara estava sendo grosso. O resultado disso as pessoas que só tomaram grosseria dessa pessoa, majoritariamente votaram para que ela fosse mandada embora. E as pessoas que tiveram esse contato com esse ponto de empatia, né, com essa segunda funcionária explicando que o fulano estava sendo grosso porque ele estava passando por momentos difíceis, a família e tal, majoritariamente votaram para que ele fosse contratado. Então, a ideia toda vez que a gente tenta projetar algum tipo de conhecimento que a gente não tem acesso, mas que pode existir, né? Essa situação por trás da vida da pessoa pode estar acontecendo. Assim como acontece na nossa, acontece na dos outros. Tentar se colocar no lugar dessa pessoa é uma forma de interromper aquele ciclo inflamatório ruminante da raiva no nosso cérebro. Então, é uma dica que exercitar a empatia, tentar projetar coisas que estão por trás da ação daquela pessoa, é uma coisa que vai te ajudar a não ter raiva dessa pessoa. Isso é um estudo que foi razoavelmente conclusivo em relação a isso. E aí a terceira coisa é uma coisa mais prática, aí também uma coisa bem mais prática, que está no livro também, que é para você precisa esfriar a cabeça. Né? Depois que a coisa já está estabelecida, você não interrompeu no primeiro momento, você já ruminou e já não conseguiu projetar empatia, né? naquela pessoa que te causou raiva e tal, que você já está possesso realmente com alguma coisa,
digamos que tenha isso no trabalho, né? E aí você está chegando em casa, para evitar de talvez descontar isso na sua família, lembra que você vai estar, se você volta do trabalho para casa, dirigindo, ruminando aquela raiva, aquele ódio, aquele monte de coisa, provavelmente é qualquer motivo que seu filho te der, um grito que ele der, uma leve desobediência normal, ou sua esposa, às vezes, sei lá, falar qualquer coisa, você vai explodir, né, de raiva. Então a ideia é, se você não conseguiu interromper esse mecanismo lá atrás, em nenhum desses dois estágios, a solução é esfriar a cabeça. E esfriar a cabeça é a sugestão que eles dão, lendo no livro, caminhar por locais abertos, observando o ambiente. E aí não precisa ser literalmente caminhar. Se você estiver voltando de carro, por exemplo, para casa, tenta focar, tenta tirar da sua cabeça os fatos que você está ruminando. Olha para fora, observa o mundo, observa as coisas. Tenta observar que existe muita coisa acontecendo além do seu próprio umbigo. O mundo ele está girando, tem coisas acontecendo. Tenta distrair a cabeça com uma música legal. Mas se você puder caminhar, é melhor. Porque aí você tem toda uma oxigenação do cérebro, enfim. E observar o ambiente, num ambiente aberto, é um fator determinante de calma. Isso aí já foi mais do que provado também em outros estudos, a gente pode falar disso depois. Crianças que crescem em ambientes abertos, tendo contato com verde, tendo contato com... Não precisa nem ser, uma fazenda isolada, não. O rio que passa no meio da sua cidade, se ele tiver uma meia dúzia de árvore em volta, se tiver um ambiente ligeiramente aberto, você conseguir dar uma caminhada com seu filho nesse lugar e você mesmo caminhar quando você estiver nesses momentos de estresse, nesse lugar que tiver algum contato com verde e alguma capacidade desse ambiente ser aberto, já ajuda demais. A sua mente se conecta com esse tipo de coisa e traz uma certa paz interior, né? É uma forma de você não alimentar a raiva, você distrair sua cabeça, focar em outras coisas. E aí você pode botar uma música mais calma, uma coisa que você gosta, um podcast que talvez seja... não seja nada de trabalho, né? Senão você vai alimentar talvez uns gatilhos e voltar com a raiva. Mas algum podcast sei lá, de uma entrevista, um comediante, alguma coisa que você goste que esteja fora do seu ambiente normal de trabalho, né? E é isso aí. Essas três coisas que você... Vamos recapitular, né? Primeiro, contestar os fatos que geraram a raiva, né? Não entrar na pilha de que o mundo está querendo te fuder, porque você nem é tão importante assim, a verdade é essa. O mundo só está acontecendo e é isso. 2, se colocar no lugar da pessoa, demonstrar empatia com aquela situação. E 3, esfriar a cabeça de alguma forma, preferencialmente caminhando em locais abertos, observando o ambiente. E aí uma última dica que eu queria dar é uma coisa para você não fazer de jeito nenhum. E agora vocês já vão entender por quê. Porque como essa natureza inflamatória da raiva, ela é muito forte, né? Você tá com... Né? Lembra do dedinho inflamado que você bateu na porta. Ele pode não estar doendo na hora, mas, cara, de repente bater um vento ali, ele vai doer. Ele tá extremamente sensibilizado. Então, qual que é a pior coisa que você pode fazer na hora que você está com raiva? É dar vazão para a raiva. É explodir. Essa é a pior forma que você tem de controlar a raiva, porque a gente pensa meio que intuitivamente que você botar para fora vai fazer bem, mas não vai por conta desse segundo mecanismo de retroalimentação. É como se você tentasse curar um dedinho machucado batendo nele. Não vai funcionar. A gente tem, às vezes, a analogia de uma represa, né? Às vezes você tá com muita raiva, você sente que é uma represa, aí você põe para fora, a represa esvazia e aí resolveu. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. Isso vai te causar mais problema, vai te deixar com mais raiva, vai demorar mais para passar e você vai fazer mais coisas que você vai se arrepender depois. Então, evita de dar vazão, né? Se for o caso, sai de onde você estiver na hora, né? Se estiver no ambiente de trabalho, de repente sair para ir no banheiro, para, né, jogar uma água no rosto, estiver discutindo com a esposa, estiver com o filho, cara, tenta sair um pouquinho de casa, sei lá, dar uma volta, esparecer e usar esses mecanismos que eu passei aqui, tá? Mas não dá vazão. A vazão para raiva é a pior forma que tem, porque você não consegue depois... É como se você ateasse gasolina no fogo, né? Vai chegar uma hora que o fogo vai descontrolar. Digamos que você quer
acender a churrasqueira, né? E você acende a churrasqueira, chegou num certo ponto, fala, não, agora tá bom. Mas continua botando álcool, gasolina e tal. Vai chegar uma hora, vou botar fogo na casa, não tem jeito, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. De novo, me ajuda a fazer isso chegar para mais gente. Eu tô com a meta de chegar em 100 pessoas, em 100 inscritos, 100 seguidores, até o final do ano. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque esse movimento aqui do Pai Old School não é um movimento exclusivamente meu. Isso aqui é uma forma da gente enxergar a paternidade do melhor jeito possível, que é focado em nosso próprio desenvolvimento, focado em adquirir certas habilidades que vão beneficiar nossos filhos, nossas famílias no geral e nós mesmos, e fazer o certo, né? O certo, ele existe. Eu sei que a gente está numa época que parece um puta de um radicalismo falar isso, mas o certo existe, tá? E a gente está buscando esse certo. Ninguém aqui é perfeito. Eu estou num processo de evolução de vários dos pontos que eu venho trazendo aqui para vocês, vários. Quando eu falo aqui, é porque eu simplesmente estou dando play no podcast. Eu estou dando play no botão de gravar. Mas eu não me coloco como alguém alheio a isso aqui. Todas essas lições que eu trago são lições que eu me beneficio muito delas e ainda continuo me beneficiando porque eu ainda estou num processo de evolução, inclusive. Né? Em vários dos pontos que eu trouxe aqui, talvez você esteja muito melhor em certos pontos do que eu e precise de melhorar alguns outros, e é assim que a gente vai evoluindo. Né? O ser humano, ele não é uma coisa uniforme, né? Ou a gente está muito ruim, ou a gente está muito bom, e é isso. Não, a gente tem gradações, né? Em vários dos nossos quesitos, assim. Então, eu queria muito que vocês me ajudassem a fazer isso crescer. Vai fazer muito bem para muita gente, porque esse tipo de discurso, esse tipo de tom que eu uso aqui, o tipo de abordagem que eu uso aqui, tá muito fora de moda. Eu sei disso. E é por isso que a coisa vai indo ladeira abaixo, né? Então, vamos tentar chegar até 100 inscritos até o final do ano e eu preciso, de novo, da ajuda de vocês. Tá? Muito obrigado, curtam o domingo e até a próxima.